Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ó Jesus, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. E ao iniciarmos esse momento, peçamos ao Espírito Santo de Deus que nos preencha, que venha em nós nesse momento, para que o santuário, nosso santuário, o santuário em nossa casa, seja repleto desse Espírito de Deus e venha trazer luz, paz e comunhão em nossas vidas. Fora da comunidade não existe comunhão, não existe espírito. O espírito é que dá vida à ação da comunidade. Os discípulos estavam reunidos com medo por causa da insegurança, da dúvida, com medo por causa de tudo que tinha acontecido. Eles estavam no cenáculo. E Jesus entrou e disse a eles: a paz esteja com vocês. E eles se viram cheios daquele espírito de paz, daquele espírito de dinamismo, daquele espírito de missão. E saíram e anunciaram. E experimentaram a paz que vinha do Espírito Santo. Mas Tomé não estava com eles. Quando eles voltam de novo a se reunir, e que Tomé estava com eles, e eles contam: Jesus esteve aqui, e nós experimentamos a sua paz. E Tomé diz: se eu não tocar, se eu não ver, se eu não tocar em seu lado aberto, se eu não tocar em suas chagas, se eu não ver, eu não acredito. Porque ele não estava na comunidade, ele não tinha recebido o Espírito. O Espírito age na comunidade. Mas Jesus sempre dá uma nova oportunidade. E Deus, Jesus, o Espírito de Deus, dá a Tomé uma outra oportunidade, diz a ele: já que agora ele está na comunidade, a paz esteja com você. E quando Tomé toca, e quando Tomé vê, ele faz a proclamação da fé. Meu Senhor e meu Deus. Esse mesmo Tomé, que lá antes da morte de Jesus, quando Jesus tinha que ir para Jerusalém, que disse assim: olha, Senhor, eu irei e vou morrer, vamos todos nós, vamos morrer com ele. Esse mesmo Tomé agora duvidou. E esse mesmo Tomé se deu a oportunidade de ver, de tocar e de experimentar e de se dobrar diante da grandeza do Espírito. E ele foi capaz de se abrir à ação da comunidade e à ação do Espírito. O Espírito de Deus dinamiza, o Espírito de Deus vivifica, o Espírito de Deus nos coloca em movimento, em missão. Da mesma forma que aqueles discípulos, que aqueles apóstolos
saíram e proclamaram a alegria de experimentar o amor, a presença de Deus, a presença de Jesus ressuscitado, assim também nós, nesse tempo pascal, somos convidadas e convidados a experimentar essa ação do Espírito que nos acolhe apesar da nossa fraqueza na fé, apesar de muitas vezes queremos tocar, experimentar, mas abrimos o nosso coração, a nossa mente, a nossa intuição, para deixarmos penetrar nesse lado aberto de Jesus, esse lado aberto de onde saiu sangue e água, que gerou a Eucaristia, que gerou o batismo, que gerou a igreja, que nós sejamos capazes de nos inserir de verdade nesse lado aberto de Cristo e como aqueles discípulos, sair e gritar ao mundo o amor de Deus. Esse é o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a bondade, a misericórdia. Que a bondade, a ternura de Deus esteja no seu coração. E assim, concluindo o nosso momento de intimidade com Deus, de intimidade com o Espírito, peçamos a intercessão de Madre Leônia, para que nos ensine a ser de verdade verdadeiras missionárias e missionários do amor, da bondade e da alegria. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós vos agradecemos a vida de Madre Leônia. Nós os louvamos pela sua disponibilidade em cumprir a vossa vontade, seguindo Jesus, missionário e redentor. Nós vos bendizemos pelo seu amor dedicado à Igreja, anunciando o Evangelho e servindo os irmãos e irmãs, principalmente os mais pobres. Suplicamos-vos, ó Pai, a graça de amar e servir os pobres e a missão evangelizadora da Igreja. Que a Eucaristia e o Imaculado Coração de Maria nos ajude a sermos fiéis, vivendo o ideal de amor e santidade a que somos chamadas pelo batismo. Concedei-nos, ó Pai misericordioso, a glorificação de Madre Leônia aqui na terra, para o incentivo nosso e de toda a Santa Igreja. Por intercessão dela, vos pedimos a graça. Peça aí no seu coração a graça de que tanto você precisa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.